já reparou como algumas pessoas tratam o próprio aniversário como se fosse só mais um dia qualquer? Sem contagem regressiva, sem planos, sem expectativa, sem aquela construção emocional que normalmente acompanha a data. Quando você dá parabéns, elas agradecem, mas logo completam. Para mim, é só um dia normal. À primeira vista, isso parece simples. Parece só uma preferência, um jeito mais discreto de lidar com a própria data. Mas, psicologicamente, isso dificilmente é aleatório. A forma como alguém lida com o próprio aniversário diz muito sobre como essa pessoa se relaciona com atenção, validação, expectativa e até com a própria identidade. O primeiro ponto é que algumas pessoas não associam valor pessoal à atenção externa. O aniversário, por natureza, cria um foco social. Mensagens, ligações, notificações, pessoas lembrando, pessoas falando com você. Por um momento, existe uma concentração de atenção direcionada. Para muita gente, isso é positivo, é reconhecimento, é validação, é uma confirmação de importância. Mas nem todo mundo funciona assim. Pessoas com um senso de validação mais interno não dependem desse tipo de reconhecimento para se sentirem bem consigo mesmas. A identidade delas não oscila com base na quantidade de atenção recebida. Para essas pessoas, o próprio valor não aumenta porque mais gente lembrou e também não diminui se ninguém falou nada. Então, o aniversário não ganha um peso especial. Não porque não seja importante, mas porque não é necessário para sustentar como elas se percebem. Existe uma estabilidade interna que não precisa de anúncio. O segundo ponto envolve a relação com a intensidade emocional. O aniversário cria um pico. Durante um dia, você recebe mais atenção, mais interação, mais estímulo social do que o normal. E no dia seguinte, isso desaparece. Para algumas pessoas, esse tipo de oscilação não é confortável. Pesquisas sobre introversão e ansiedade social mostram que excesso de foco pode gerar tensão, não prazer. O que para uma pessoa é energia, para outra é pressão. Responder mensagens, lidar com expectativas, sustentar uma interação mais intensa, tudo isso pode ser mais desgastante do que agradável. Então, ao invés de amplificar esse dia, a pessoa reduz. Mantém discreto, mantém simples, não porque ela não se importa, mas porque ela prefere consistência emocional ao invés de picos. O terceiro ponto é mais profundo. Nem todo mundo cresceu associando o aniversário a algo positivo. Se ao longo da vida essa data veio acompanhada de ausência, esquecimento, pouca atenção ou até experiências emocionais negativas, o cérebro aprende. Quando expectativa se repete e termina em frustração, a mente ajusta o padrão. Ela reduz a expectativa, não como desistência, mas como proteção. Se você age como se não fosse importante, você evita a decepção caso realmente não seja. Esse é um mecanismo clássico: diminuir o valor percebido para diminuir o impacto emocional. E com o tempo, isso deixa de ser uma escolha consciente e vira um padrão. O quarto ponto envolve controle. O aniversário, mesmo sem regras explícitas, carrega expectativas sociais. Você precisa responder, precisa agradecer, precisa interagir, precisa de certa forma participar, e nem todo mundo gosta disso. Pessoas que
Valorizam muito a autonomia tendem a resistir a obrigações implícitas, mesmo que sejam positivas, porque no fundo ainda são demandas externas. Então, tratar o aniversário como um dia comum pode ser uma forma de manter controle sobre o próprio tempo, sobre a própria energia e sobre o próprio espaço. Não é rejeição das pessoas, é preservação de autonomia. O quinto ponto é talvez o mais silencioso de todos. Para algumas pessoas, o aniversário não é um evento social, é um momento interno. Ao invés de olhar para fora, elas olham para dentro, reavaliam o ano, pensam no que mudou, no que não mudou, no que avançou, no que ficou parado. É um tipo de processamento que não acontece em público, é mais silencioso, é mais reflexivo e muitas vezes mais significativo do que qualquer celebração externa. Porque não é sobre comemorar, é sobre entender. E isso muda completamente a forma como o dia é vivido. No final, o que parece desinteresse pode ser outra coisa. Pode ser estabilidade interna, pode ser estabilidade, a intensidade emocional, pode ser um mecanismo de proteção aprendido, pode ser necessidade de controle, ou pode ser simplesmente uma forma mais privada de se relacionar com a própria vida. A forma como alguém trata o próprio aniversário não define o quanto essa pessoa se importa, mas revela como ela lida com atenção, com expectativa e principalmente com o próprio valor. Algumas pessoas celebram alto, outras silenciam, e em muitos casos o silêncio não é ausência, é escolha.